O cheiro forte no ar chegou antes mesmo do silêncio. Lampião puxou as rédeas do cavalo e sentiu o coração apertar. Não de medo, mas daquele tipo de pressão que avisa que o mundo acabou de virar do avesso. O vento quente da caatinga não trazia mais o cheiro de comida na casa de Zé Tropeiro. Trazia morte. Oxente! Sussurrou Corisco ao lado dele, a mão já no cabo da peixeira. Lampião desceu do cavalo devagar, cada passo ecoando no terreiro vazio como tambor de procissão fúnebre. A porta da casa estava escancarada, pendendo numa dobradiça só, balançando com o vento como língua de enforcado. O silêncio era pesado demais. Até as galinhas tinham sumido. "Capitão!" chamou Sabino, a voz trêmula. "Olha ali no chão." Manchas escuras desenhavam um rastro desde o terreiro até a porta. Sangue seco, muito sangue. O tipo de quantidade que só sai quando a vida inteira é arrancada de dentro de um corpo. Lampião empurrou a porta com a bota. A madeira rangeu, revelando o inferno. A sala estava revirada, mesa quebrada, cadeiras espalhadas, panelas no chão, sinais de luta por todo canto. Mas não era isso que arrancava o ar dos pulmões. Era o cheiro, doce e metálico, podre e recente ao mesmo tempo. O cheiro que o sertão conhece bem, o cheiro da morte violenta. "Fiquem aí", ordenou Lampião, a voz rouca. "Deixa eu entrar sozinho." "Mas, capitão..." "Falei para ficar", cortou seco sem olhar para trás. Ele avançou pela sala, pisando em cacos de louça, esquivando de manchas escuras que manchavam o chão de terra batida. O corredor estreito levava aos quartos. Cada passo era uma reza ao contrário, pedindo para que aquilo não fosse verdade, sabendo que era. O primeiro corpo estava no corredor. Dona Geralda, esposa de Zé. Caída de bruços, os braços esticados para frente como se ainda tentasse alcançar alguma coisa. Ou alguém. As costas do vestido de chita rasgadas por 3 furos de bala. O sangue tinha formado uma poça ao redor dela, já seco, já escuro como breu. Lampião fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo, abriu de novo. No quarto da frente, encontrou a filha de Zé, Terezinha, moça de 20 e poucos anos, mãe da netinha. Estava abraçada com algo. Quando Lampião se aproximou, viu o que era. A menina. Não devia ter mais que 4 anos. As duas tinham morrido juntas. A mãe tentando proteger a filha com o próprio corpo. Não tinha adiantado. As balas tinham atravessado as duas. Lampião caiu de joelhos. Suas mãos, que já tinham segurado tantas armas, que já tinham tirado tantas vidas, que nunca tremiam, tremiam agora. Tremiam de uma raiva tão grande que parecia que ia explodir de dentro do peito para fora. "Canalhas!" sussurrou entre dentes cerrados. "Canalhas sem alma." Foi então que viu Zé. O velho tropeiro estava encostado na parede da cozinha, sentado no chão, a cabeça caída para o lado. Tinham dado 2 tiros nele, um no peito, outro na barriga. Mas não foi isso que fez Lampião levantar devagar, os olhos ardendo, o ódio subindo pela garganta como bile. Foi o que estava escrito na parede. Com sangue, com o sangue de Zé. "É isso que coiteiro merece." As letras grosseiras, escritas com dedo ou com pano ensopado, escorriam pela parede caiada como lágrimas vermelhas. Quem tinha feito aquilo tinha querido deixar recado. Tinha querido que Lampião visse. Tinha querido provocar. "Capitão!" Corisco apareceu na porta da cozinha, parou, ficou branco. "Meu Deus do céu!" Lampião se virou devagar. Seus olhos estavam secos. Não tinha lágrima ali. Só havia fogo. "Chama todo mundo", disse com voz calma demais. Calma de quem já decidiu o que vai fazer. "Quero saber quem fez isso. Quero nome, sobrenome, onde mora, quantos fios tem. Quero saber até que cor é o cavalo que montava." "Foi a volante, capitão", disse Sabino, entrando atrás de Corisco. "Só pode ter sido a volante." "Eu sei que foi a volante", explodiu Lampião, socando a parede. O gesso rachou. "Mas eu quero saber quem mandou, quem falou, quem entregou Zé." Silêncio pesado caiu sobre a casa. "Alguém traiu a gente", continuou Lampião, andando de um lado para o outro como onça enjaulada.
Zé era cuidadoso, era esperto. Ninguém sabia que ele guardava as armas aqui. Ninguém, a não ser a gente. Os homens se entreolharam, o medo e a raiva misturados nos olhos de cada um. Tem um rato no meio do bando. Cuspiu as palavras como veneno. E eu vou achar, juro pela alma de Zé, pela alma dessas mulheres e dessa criança inocente. Eu vou achar esse desgraçado e vou fazer ele implorar pela morte antes de eu dar. Maria Bonita apareceu na porta, o rosto pálido. Ela olhou ao redor, viu os corpos, cobriu a boca com a mão, mas não chorou. Mulher de cangaceiro aprende cedo a engolir as lágrimas. Virgulino. Chamou baixinho. Lampião se virou para ela. Por um momento, só por um momento, o Homem de Ferro mostrou a ferida. Eles mataram todo mundo, Maria, disse com voz quebrada. A véia, a moça, a menina, mataram todo mundo. E escreveram isso na parede, com o sangue dele. Maria Bonita se aproximou, tocou o braço dele. Então a gente vai fazer justiça, disse firme. Do jeito que tem que ser feito. Lampião olhou para ela, depois para os homens, depois de volta para a parede manchada de sangue. Zé era meu amigo. Falou alto para todos ouvirem. Era um homem bom, honesto, corajoso, guardava nossas armas, arriscava a própria vida para nos ajudar. E pagaram ele com isso, apontou para os corpos. A família dele não tinha nada a ver com isso. A mulher dele era benzedeira, ajudava todo mundo. A filha era costureira, a neta era só uma criança. A voz subiu, ecoando pelas paredes manchadas de sangue. Mas os covardes da Volante não ligaram. Mataram todo mundo e ainda escreveram um recado para mim, para me desafiar, para me provocar. Olhou um por um dos cangaceiros. Pois eu aceito o desafio. Vou achar quem fez isso, vou achar quem mandou, vou achar quem entregou e vou fazer cada um pagar. Mas antes, parou, respirou fundo. Antes, a gente vai dar um enterro digno para essa família. Vão ter flores, vão ter vela, vão ter reza, vão ser enterrados como gente de bem que eram. Depois disso, os olhos dele brilharam com uma luz perigosa. Depois disso, o sertão vai correr sangue, e quem plantou vento vai colher tempestade. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Até o vento lá fora parecia ter parado de soprar, esperando para ver o que ia acontecer. Lampião se virou de novo para a parede. Passou os dedos pelas letras de sangue seco. É isso que coiteiro merece, é? Murmurou. Vamos ver o que os assassinos de criança merecem. Ele saiu da casa pisando duro, a raiva queimando em cada músculo do corpo. Os homens abriram caminho, sabendo que quando Lampião ficava daquele jeito, era melhor não atrapalhar. Do lado de fora, o sol continuava queimando forte, indiferente ao horror que tinha acontecido ali. A caatinga continuava seca e silenciosa. O sertão continuava sendo sertão. Mas alguma coisa tinha mudado. Alguma coisa no ar, alguma coisa no vento, alguma coisa na forma como os pássaros voavam mais alto, como se soubessem que a tempestade estava chegando. Lampião montou no cavalo, olhou para o horizonte. Prepara tudo para o funeral, ordenou. Eu volto antes do sol se pôr. Onde vai, capitão? Perguntou Corisco. Começar a caçada, respondeu Simples. Tem um traidor para achar, tem contas para acertar e tem uma família para vingar. Ele esporeou o cavalo e saiu galopando, deixando uma nuvem de poeira vermelha para trás. E aí, cabra bom, se tu também acha que covardia se paga caro no sertão, deixa teu curtir. Se inscreve aí que essa história de vingança tá só começando. Lampião não perdoa traição e o sertão nunca esquece quem derrama sangue inocente. A justiça vem montada e armada, meu povo. E foi assim, meu povo, que Lampião voltou quando o sol já pendia no céu como bola de fogo cansada. Vinha com 3 carroças emprestadas, cheias de tábuas de madeira boa, cedro e peroba que tinha comprado na cidade, pagando em ouro. Nada de caixão vagabundo para a família de Zé. Nada de enterro de pobre. Quem conhece sertão sabe que, diria meu avô se estivesse vivo, enterro
é a última coisa que a gente faz por quem amou. Tem que ser feito direito, e Lampião sabia disso. Trouxe também flores, não as do mato, secas e espinhosas da caatinga. Trouxe rosas, lírios, cravos brancos que vieram de longe, embrulhados em pano molhado para não murcharem no calor. Trouxe velas de cera pura, não de sebo. Trouxe pano branco para forrar os caixões. Trouxe até um padre, Padre Cícero Pequeno, não o santo de Juazeiro, mas um homem bom que conhecia Lampião desde criança e que nunca teve medo de rezar missa para os cangaceiros. Vinha montado numa mula magra, o crucifixo balançando no peito. Virgulino, cumprimentou o padre descendo da mula. Recebi teu recado. Vim logo. Obrigado, padre. Lampião apertou a mão dele com força. Preciso que reze direito. Essa gente merece. Toda alma merece as bênçãos do Senhor, meu filho. Os cangaceiros trabalharam a tarde inteira. Montaram os caixões com capricho, pregando cada tábua como se fosse para durar eternidade. Zé Baiano, que antes de entrar para o cangaço tinha sido marceneiro, comandou o serviço. Esse aqui para o seu Zé, mostrou o maior, de peroba lisa. Os outros 3 menores para os anjos que foram com ele. Maria Bonita e as outras mulheres do bando lavaram os corpos. Fecharam os ferimentos com cuidado, vestiram Dona Geralda com vestido novo de algodão, pentearam o cabelo de Terezinha, colocaram um vestidinho branco na menina. Zé ganhou camisa limpa e o chapéu que ele mais gostava. Prestem atenção no que vou contar, que essa parte é de apertar o peito. Quando colocaram os corpos nos caixões, forrados com aquele pano branco que parecia nuvem, até os homens mais brabos do bando engoliram seco. A menina parecia que estava dormindo. As mãos pequenas cruzadas no peito, um raminho de alecrim entre os dedos. Oxente, murmurou Sabino, limpando os olhos com as costas da mão suja. Que mundo é esse que mata a criança? Ninguém respondeu, porque não tinha resposta. Quando o sol começou a descer, o povo começou a chegar. Palavra tinha corrido pelo sertão. Quando Lampião manda avisar, a notícia voa mais rápido que urubu farejando carniça. Vieram vaqueiros, lavadeiras, agricultores, pequenos comerciantes, gente simples que conhecia Zé, que tinha comido na mesa dele, que devia favor para ele. Vieram também porque sabiam que não ir seria desrespeito. E desrespeitar Lampião naquele momento seria assinar a própria sentença de morte. Montaram os 4 caixões no meio do terreiro, sobre cavaletes. Ao redor, espetaram tochas que iluminavam a noite que caía. As velas foram acesas, dezenas delas fazendo a casa brilhar como igreja em dia santo. O padre Cícero Pequeno começou a reza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As vozes do povo responderam em coro, baixinho, respeitosas. O latim subia para o céu escuro junto com a fumaça das tochas. Maria Bonita rezava de joelhos, o rosário entre os dedos. Ao lado dela, as outras mulheres do bando faziam o mesmo. Lampião estava de pé, afastado, encostado numa árvore. Não rezava, só olhava. Os olhos fixos nos caixões, a mandíbula travada, as mãos cerradas em punho. Corisco se aproximou devagar. Capitão, o povo quer que você fale alguma coisa. Lampião não respondeu logo. Ficou quieto, olhando as chamas das velas dançarem no vento morno da noite. Depois, empurrou-se da árvore e caminhou até o meio do terreiro. O silêncio caiu pesado. Até o padre parou de rezar. Lampião olhou para os caixões, depois para o povo reunido. Sua voz, quando saiu, era rouca, mas firme. Zé Tropeiro era meu amigo, começou. Não era cangaceiro, nunca pegou em arma para matar ninguém. Era tropeiro, homem trabalhador, homem honesto, homem de palavra. Parou, respirou fundo. Ele me ajudava porque acreditava em mim. Porque sabia que eu lutava pelos pobres, pelos esquecidos, pelos que nunca tiveram justiça. Guardava as armas do bando, arriscando a própria vida, porque acreditava que o que eu fazia era certo. A voz ficou mais dura. E pagaram ele com isso. Invadiram a casa dele, mataram a mulher dele, mataram a filha dele, mataram a neta dele.
Uma criança inocente que nunca fez mal para ninguém. Alguns no povo começaram a chorar baixinho. Fizeram isso porque eram covardes, porque não tinham coragem de enfrentar eu de frente. Então foram atrás de quem não podia se defender, de mulher, de criança. Lampião caminhou até o caixão menor, colocou a mão sobre a madeira. Essa menina nunca ia crescer, nunca ia casar, nunca ia ter filho, nunca ia conhecer o mundo além desse pedaço de sertão. Porque uns covardes de farda decidiram que a vida dela não valia nada. Ergueu os olhos para o céu escuro. Mas eu juro por Deus que está lá em cima. Juro pela alma do meu pai. Juro pelo sertão que me viu nascer. Essa morte não vai ficar sem resposta. Cada lágrima que essa família derramou, cada gota de sangue que correu nessa casa vai ser paga, com juros. O povo murmurou concordando. Cabeças balançaram. Punhos se cerraram, e antes que alguém pense que é só raiva falando, continuou Lampião, olhando um por um. Não é justiça, porque quando a lei dos homens falha, quando os poderosos pisam nos fracos, quando os covardes matam inocentes, alguém tem que cobrar o preço, e no sertão, esse alguém sou eu. Maria Bonita se levantou, caminhou até ele, ficou ao lado. Sua presença era apoio silencioso. Meu pai sempre dizia... Lampião continuou, a voz mais suave agora. Virgulino, homem de verdade protege os seus. E se não consegue proteger, vinga. Eu não consegui proteger Zé, mas vou vingar. Por ele, pela família dele e por todo o pobre do sertão que já sofreu nas mãos de quem tem poder. Voltou-se para o padre. Reza por eles, padre. Reza para que Deus receba essas almas puras no céu. Porque aqui na terra, eles só encontraram sofrimento. O padre fez o sinal da cruz e voltou a rezar, a voz trêmula de emoção. A noite avançou. As rezas continuaram. O povo se revezava ajoelhado perto dos caixões, acendendo velas novas quando as antigas derretiam. Lampião não saiu do lugar. Ficou ali de pé, vigiando os mortos como se pudesse protegê-los agora que não tinha conseguido antes. Quando chegou a hora de levar os caixões para o cemitério do povoado, 8 homens do bando os carregaram nos ombros. As mulheres iam atrás cantando benditos, aquelas músicas tristes que o sertão canta para os seus mortos. Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. A procissão de tochas cortou a escuridão da caatinga. Parecia cobra de fogo rastejando pela terra. No cemitério, cavaram 4 covas lado a lado, fundas e bem feitas, forradas com folhas de bananeira como manda o costume. Quando desceram o caixão da menina, Maria Bonita não aguentou, chorou, e quando Maria Bonita chorava, ninguém achava feio, porque até mulher forte tem direito de quebrar às vezes. O padre jogou a terra benzida, o povo jogou flores, e quando cobriram as covas com aquela terra vermelha do sertão, parecia que estavam fechando também um pedaço da alma de cada um ali. Lampião foi o último a jogar terra. Ficou parado ali, olhando os 4 montículos frescos. Depois cravou 4 cruzes de madeira que ele mesmo tinha esculpido. Na maior escreveu, José Tropeiro, homem de honra. Nas outras 3, família de Zé, anjos do sertão. Quando voltaram para casa, já era quase amanhecer. O terreiro estava vazio agora. Só restavam as marcas dos caixões na poeira e as velas que tinham queimado até o fim. Lampião mandou os homens descansarem, mas ele não descansou. Ficou sentado na varanda da casa, limpando as armas, afiando a peixeira, preparando-se. Maria Bonita sentou ao lado dele. Você não vai dormir? Depois, respondeu sem parar o que fazia. Quando terminar o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? Lampião parou, olhou para ela, e o que ela viu naqueles olhos a fez estremecer. Achar o rato que entregou o Zé, achar os covardes que fizeram isso, e fazer cada um pagar, Maria, um por um, devagar, com sofrimento, para que nunca mais ninguém ouse tocar em quem é meu amigo. E as armas? Perguntou ela. A volante levou tudo. Vou recuperar. Como? A delegacia está cheia de soldado. Um sorriso frio apareceu no rosto de Lampião.
Nunca te contei a história do dia que invadiu uma delegacia em Pernambuco? Maria Bonita balançou a cabeça. Então se prepara, porque vou fazer de novo. Só que dessa vez não vou só pegar a arma, vou pegar sangue também. O sol começava a nascer no horizonte, pintando o céu de vermelho e laranja. Parecia sangue misturado com fogo. Lampião se levantou, guardou a peixeira na cintura, ajeitou o rifle no ombro. Corisco! Chamou alto. O cangaceiro apareceu correndo. Sim, capitão. Reúne os homens. Temos trabalho. Que tipo de trabalho? Lampião olhou para o nascente do sol, os olhos estreitados. O tipo que o sertão gosta. O tipo que faz a justiça dos homens encontrar a justiça de Deus. Ele entrou na casa. Passou pela cozinha, onde o sangue já tinha sido lavado, mas a frase ainda estava lá, fraca, mas visível na parede. É isso que coiteiro merece, leu baixinho. Depois, com um pedaço de carvão, escreveu embaixo. E isso é o que assassino vai receber. Lampião. O luto passou, mas a dívida de sangue ficaria para sempre. Prestem atenção, meu povo, porque agora vem a caçada. E quando o Lampião caça, não existe esconderijo que preste. Quem conhece sertão sabe que segredo não dura muito quando tem ouro no meio, e Lampião sabia disso melhor que ninguém. Mandou espalhar a palavra pelos coiteiros, pelas vilas, pelos pousos escondidos na caatinga. 1000 réis para quem trouxesse informação sobre quem entregou Zé Tropeiro. 2000 réis se a informação levasse direto ao traidor. Era dinheiro bom. O tipo de quantia que fazia língua solta e memória afiada. 3 dias depois, quando o sol queimava alto e os urubus rodeavam no céu como sempre fazem quando pressentem morte, um menino apareceu no acampamento. Franzino, sujo de poeira, com os olhos arregalados de medo e ganância misturados. Seu Lampião! Chamou com voz trêmula, parando longe, as mãos para cima para mostrar que não tinha arma. Eu sei quem foi. Lampião estava sentado debaixo de um juazeiro, limpando o rifle. Nem ergueu os olhos. Fala. É que eu queria receber primeiro. Agora, Lampião olhou. E o menino quase mijou nas calças com aquele olhar. Fala, repetiu, cada letra pesando como chumbo. Ou some daqui antes que eu mude de ideia sobre matar criança. O menino engoliu seco. Foi Tonho Sabará, o que vendia rapadura na feira de Piranhas. Ele contou para o sargento da volante onde o seu Zé guardava as armas. Eu estava lá quando ele falou, escondi atrás das barracas, mas ouvi tudo. Silêncio. Um silêncio que fazia até o vento parar de soprar. Tonho Sabará. Lampião falou o nome devagar, mastigando cada sílaba como se fosse gosto amargo. O rapadureiro gordo que sempre pedia proteção para o comércio dele. Esse mesmo, seu Lampião. O que eu protegi 3 vezes de ladrão. O que eu dei dinheiro quando a seca acabou com a safra de cana dele. Sim, senhor. Lampião se levantou. O menino deu 2 passos para trás. E por que ele fez isso? Dinheiro, seu Lampião. A volante prometeu 500 mil réis. E também prometeu não prender ele por causa de umas dívidas que ele tinha. 500 mil réis. E cuspiu as palavras como veneno. Vendeu a vida de 4 pessoas, sendo uma criança, por 500 mil réis. Corisco se aproximou, a mão no cabo da peixeira. Capitão, deixa eu ir lá buscar esse cachorro. Não. Lampião levantou a mão. Esse eu vou buscar pessoalmente. Virou-se para o menino. Cadê ele agora? Tá escondido na casa da irmã dele, na Serra do Tigre. Acha que ninguém sabe. Lampião jogou uma bolsa para o menino. O barulho das moedas dentro fez os olhos do garoto brilharem. 2.000 réis, como prometi. Agora some. E se eu descobrir que você mentiu, volto para te buscar, entendeu? Sim, senhor. Obrigado, seu Lampião. Não menti, não. Juro por Deus. O menino saiu correndo, levantando poeira, sumindo na caatinga como preá assustado. Maria Bonita saiu da barraca. Vai levar quantos homens? Nenhum, respondeu Lampião, checando as balas do revólver. Isso é pessoal. Virgulino, não me peça para levar ninguém, Maria. Esse cachorro traidor é meu. Ela suspirou,
conhecendo quando era hora de insistir e quando era hora de deixar o homem ser o que ele era. Então, pelo menos leva água e volta antes do sol se pôr. Não quero te procurar na escuridão. Lampião beijou a testa dela, gesto raro que mostrava mais do que 1000 palavras. Volto antes, prometo. A Serra do Tigre ficava a 3 horas de cavalo, subindo por trilhas tortuosas entre pedras e mandacaros. Lampião conhecia cada palmo daquele caminho. Tinha usado a serra como esconderijo mais de uma vez. A casa da irmã de Tonho era pequena, de taipa, escondida num vale entre 2 morros. Tinha um cercado com cabras, uns pés de palma, uma cisterna seca. Casa de gente pobre tentando sobreviver. Lampião amarrou o cavalo longe e se aproximou a pé, agachado, usando as pedras como cobertura. Não era necessário. Ninguém esperava ele ali, mas era o costume. Cangaceiro descuidado era cangaceiro morto. Chegou perto da casa quando o sol começava a descer. Por uma fresta na parede de taipa, viu movimento lá dentro, 2 mulheres cozinhando e um homem gordo sentado na rede, abanando-se com o chapéu. Tonho Sabará. Lampião esperou, a paciência do caçador. Esperou as mulheres saírem para buscar lenha, esperou Tonho se levantar para mijar no quintal dos fundos. Quando o traidor abriu a porta, Lampião estava encostado na parede do lado de fora. Boa tarde, Tonho. O homem quase caiu para trás. Ficou branco como cal de parede. A boca abriu e fechou sem som sair, como peixe fora d'água. Seu Lampião? O quê? Lampião empurrou o cano do rifle no peito dele. Não esperava me ver? Achava que ia ficar escondidinho aqui gastando os 30 dinheiro de Judas? Eu não fiz nada. Eu juro, quem falou isso tá mentindo. É mesmo. Lampião sorriu. Aquele sorriso frio que era mais assustador que grito. Então por que tu tá aqui, Tonho? Por que tu largou teu comércio, tua casa, tua vida e veio se esconder na casa da irmã? Eu tava com medo que o senhor pensasse que... Pensasse? Cortou Lampião, empurrando ele para dentro da casa com o rifle. Não preciso pensar, eu sei. Tenho testemunha, tenho nome, tenho tudo. Tu vendeu Zé Tropeiro para volante. Vendeu a vida de 4 pessoas, sendo uma criança de 4 anos, por 500 mil réis. Tonho caiu de joelhos, as mãos juntas chorando. Eu não sabia que iam matar a família. Juro por Deus, só falei das armas. Não sabia que iam fazer aquilo. Não sabia. Lampião cuspiu no chão. Tu entregou um coiteiro para volante e não sabia que iam matar? Tu é covarde e burro, Tonho. Pior combinação que existe. Me perdoa, seu Lampião. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu tava desesperado. Devia dinheiro. Iam me prender. Cala a boca. O tom de voz fez Tonho emudecer na hora. Lampião andou ao redor dele, lento, como onça cercando presa. Sabe o que eu vi quando cheguei na casa de Zé? Perguntou baixinho. Vi a mulher dele caída no corredor, com 3 balas nas costas. Vi a filha dele abraçada com a neta, as 2 mortas. Vi ele sentado na cozinha com 2 tiros sangrando até morrer. E sabe o que estava escrito na parede? Tonho chorava, o corpo tremendo inteiro. Estava escrito: é isso que coiteiro merece. Com o sangue dele, Tonho. Com o sangue do meu amigo. Lampião parou na frente dele. E tu fez isso, tu causou isso, por dinheiro. Eu não queria, eu juro. Não importa o que tu queria, importa o que tu fez. Lampião puxou a peixeira. A lâmina brilhou com a luz que entrava pela porta. Prestem atenção, meu povo, como diria meu avô, porque agora vem a parte que o sertão gosta. A parte onde a justiça encontra o culpado. Por favor, Tonho tentou se arrastar para trás. Por favor, não me mata. Eu tenho família. Tinha. Zé também tinha família. Uma mulher que cuidava dele. Uma filha que bordava para fora. Uma neta que ainda não sabia nem ler. Tinha, Tonho. Passado. Porque tu acabou com tudo. Lampião agachou, ficou na altura dos olhos do homem. E agora tu vai pagar. Não porque eu sou malvado, não porque eu gosto de matar, mas porque é o certo. Porque no sertão, traição se paga com sangue.
Sempre foi assim. Sempre vai ser. Deus vai te castigar. Deus vai... Deus? Lampião riu, sem alegria. Acho que Deus já está do meu lado, Tonho. Ele não gosta de traidor também. Num movimento rápido, agarrou o cabelo de Tonho, puxou a cabeça para trás. Isso é por Zé. A peixeira cortou. Isso é por Dona Geralda. Cortou de novo. Isso é por Terezinha. Mais um corte. E isso... A voz ficou mais baixa, mais perigosa. Isso é pela menina. Pela criança inocente que nunca mais vai ver o sol nascer. O último corte foi profundo, final, misericordioso até, porque acabou rápido. Tonho Sabará caiu para o lado, os olhos vidrados, a vida escoando junto com o sangue que manchava o chão de terra batida. Lampião limpou a peixeira na camisa do morto, guardou de volta na bainha, respirou fundo. Não havia satisfação naquilo, não havia prazer, só o cansaço de quem fez o que tinha que ser feito. Ouviu gritos lá fora. As mulheres voltando. Tinham visto o cavalo dele. Saiu pela porta da frente, encontrou as duas paradas no terreiro, abraçadas, tremendo. Ele tá morto, disse simples. Traiu meu amigo. Vendeu ele para volante. Família inteira morreu por causa dele, inclusive uma criança. A irmã de Tonho começou a chorar. Pode enterrar ele, continuou Lampião, mas não espere que eu pague pelo caixão. Traidor não merece. Montou no cavalo, ajeitou o chapéu. E se alguém perguntar quem fez, pode falar que foi eu. Pode contar para o delegado, para o juiz, para quem quiser. Não tenho vergonha do que fiz. Foi justiça. Esporeou o cavalo e saiu galopando, deixando as mulheres chorando e o corpo de Tonho esfriando dentro da casa. O sol estava se pondo quando ele voltou para o acampamento. Maria Bonita estava esperando na entrada, os braços cruzados. Feito, feito. Ela olhou para ele, viu o sangue seco na manga da camisa, entendeu tudo sem precisar perguntar. E agora? Lampião desmontou, entregou as rédeas para o Sabino. Agora vem a parte boa. Os olhos dele brilharam com aquela luz perigosa. Agora a gente vai na delegacia, vai recuperar as armas e vai cobrar a dívida dos covardes que mataram família inocente. Quando? Amanhã de noite, quando eles menos esperarem. Maria Bonita sorriu. Aquele sorriso de quem conhece o homem e sabe quando ele está certo. Então vamos nos preparar. Vamos. Lampião entrou na barraca, sentou na rede, tirou o chapéu. Fechou os olhos por um momento. Viu de novo os caixões, as flores, a menina dormindo para sempre. Abriu os olhos. Não havia lágrima. Só determinação. Morreu, murmurou para si mesmo. Mas ainda faltam os principais, os que puxaram o gatilho, os que escreveram na parede, os que riram depois. Levantou-se, foi até a mesa onde estavam os mapas. E esses vão sofrer mais. Porque um traidor eu mato rápido, mas covarde que mata criança, esse eu mato devagar. Corisco entrou na barraca. Capitão, os homens querem saber o plano. Reúne todo mundo, ordenou Lampião. Vamos traçar a estratégia. E dessa vez, não quero prisioneiro. Não quero rendição, quero sangue. As ordens, capitão. Quando os cangaceiros se reuniram ao redor da fogueira, Lampião desenhou no chão o mapa da delegacia de Piranhas. Mostrou as entradas, as saídas, onde ficavam os guardas, onde guardavam as armas. Vamos entrar de madrugada, explicou traçando linhas na terra com um graveto. Quando eles estiverem dormindo ou descuidado, metade do grupo vai pela frente, metade pelos fundos. Cercamos a delegacia inteira. E se eles reagirem? Perguntou Zé Baiano. Lampião olhou para ele, depois para os outros homens, todos veteranos, todos com cicatrizes, todos com histórias de sangue. Se reagirem, disse devagar. Melhor ainda, porque aí eu tenho desculpa para fazer o que eu quero fazer de qualquer jeito. Os homens assentiram, entendendo. As armas são nossas por direito, continuou. Mas não é só por isso que vamos lá. Vamos porque tem uma conta a acertar, uma dívida de sangue. E no sertão, esse tipo de dívida só se paga de um jeito. Ergueu a peixeira. A lâmina refletiu as chamas da fogueira. Com sangue.
Os cangaceiros gritaram, batendo nos rifles, nas peixeiras, nas cartucheiras. Era grito de guerra, grito de quem ia para a luta sabendo que a justiça estava do lado deles. Maria Bonita observava de longe. Sabia que amanhã, quando o sol nascesse, o sertão ia acordar diferente. Ia acordar com mais uma história de Lampião, mais uma lenda, mais um caos para contar na beira da fogueira. E quando contassem, iam começar assim: não mexe com quem Lampião protege, porque ele cobra, e quando cobra, não perdoa. Um traidor pagou, mas não se engane, meu povo. A justiça estava só começando, porque ainda tinha quem puxou o gatilho, ainda tinha quem deu a ordem. E esses, oxente, esses iam conhecer o verdadeiro Lampião. O Lampião que não tem piedade com covarde. A madrugada encontrou Lampião acordado, como sempre. Cangaceiro que dorme demais vira defunto cedo. Era o que seu pai dizia. E Virgulino Ferreira nunca esqueceu. Sentado numa pedra lisa, observava o acampamento despertar. Um por um, os homens iam saindo das barracas, espreguiçando, checando armas, preparando café no borralho da fogueira que tinha queimado a noite inteira. Maria Bonita foi a primeira a se aproximar. Trazia uma caneca de café fumegante. Não dormiu nada, foi? Dormiu o suficiente. Mentiu, pegando a caneca. O líquido quente e amargo desceu pela garganta, espantando o resto de cansaço. Tá pensando no ataque? Tô pensando em tudo. Ele soprou o café. No ataque, nas armas, nos guardas, mas principalmente tô pensando no capitão da volante. No desgraçado que mandou fazer aquilo. Sabe quem é? Sei. Capitão Virgulano Bezerra, conhecido por ser cruel, por matar primeiro e perguntar depois, por não ter piedade de ninguém. Homem, mulher, criança, tanto faz. Maria Bonita ficou em silêncio por um momento. E tu vai matar ele? Lampião olhou para ela, segurou o olhar. Vou, mas antes, vou fazer ele sofrer. Vou fazer ele sentir um pouquinho do que Zé sentiu, do que a família dele sentiu nos últimos minutos de vida. Tem certeza que isso é o certo? Tenho. A voz saiu firme. Porque se eu não fizer, quem vai fazer? A justiça dos homens? Aquela que protege os poderosos e esmaga os pobres? Aquela que dá medalha para quem mata criança inocente? Ela tocou o braço dele. Só toma cuidado, Virgulino. A sede de vingança às vezes cega a gente. Não é sede de vingança, Maria. É sede de justiça. Tem diferença? Tem? Tem. Vingança é quando tu mata por raiva. Justiça é quando tu mata porque é o certo. Ela suspirou, sabendo que quando ele ficava assim, com aquele jeito firme e decidido, não adiantava argumentar. Então pelo menos faz direito. Planeja bem. Não põe os homens em risco à toa. Nunca faço isso. Ele terminou o café. Cada vida do bando vale mais que ouro para mim. Por isso vou planejar tudo nos mínimos detalhes. Levantou-se e chamou alto. Corisco, Sabino, Zé Baiano, vem cá. Os três principais homens do bando vieram correndo. Eram os mais experientes, os mais confiáveis, os que Lampião chamava quando a coisa era séria. Senta, indicou as pedras ao redor. Vamos conversar. Quando todos estavam acomodados, Lampião desenhou no chão de novo, usando um galho seco. A delegacia de Piranhas fica assim. Traçou um quadrado. Tem porta da frente aqui, porta dos fundos ali, janelas nas laterais, um muro baixo ao redor. Nada que a gente não consiga pular. Quantos guardas? Perguntou Corisco. Normalmente tem uns 15, mas desde que pegaram as armas aumentaram para 25, talvez 30. Estão esperando a gente. Oxente, assobiou Sabino. É muita gente. É, concordou Lampião. Mas a gente tem a surpresa e a gente tem a raiva. E essas duas coisas valem mais que número. E como é que vamos entrar? Zé Baiano se inclinou para frente. Lampião sorriu. Aquele sorriso de quem já tinha tudo pensado. Vamos fazer o que sempre funciona. Vamos dividir eles. Metade de nós vai pela frente, fazendo barulho, atirando, gritando, chama a atenção. E a outra metade entra pelos fundos, quieta como cobra, e pega eles de surpresa por trás.
quando perceberem tão cercados. E as armas? Perguntou Maria Bonita, que tinha se aproximado para ouvir. Onde estão guardadas? No depósito, nos fundos, trancadas com cadeado. Mas cadeado a gente quebra. Corisco coçou a barba pensativo. E se eles se trancarem dentro? Se fizerem barricada? Melhor ainda, respondeu Lampião, porque aí eles ficam presos. E a gente tem tempo de planejar o próximo passo, mas acho que não vão fazer isso. Vão tentar reagir, vão tentar mostrar que são brabos. E quando fizerem isso, deixou a frase no ar. Não precisava completar, todos sabiam. Prestem atenção agora. Continuou ficando mais sério. Isso aqui não é só para recuperar a arma, é para mandar recado. Para o governo, para Volante, para todo mundo que acha que pode mexer com o povo de Lampião sem sofrer consequência. Que tipo de recado? Perguntou Sabino. O tipo que eles nunca vão esquecer. Vamos chegar de noite, vamos cercar a delegacia, vamos recuperar nossas armas e vamos levar o capitão Virgulano vivo. Os homens se entreolharam surpresos. Vivo? Repetiu Corisco. Mas eu pensei... Eu sei o que tu pensou. Mas matar ele lá é fácil demais, rápido demais. Quero trazer ele para o acampamento. Quero que ele veja onde Zé morava. Quero que ele veja as covas. E depois... A voz ficou gelada. Depois eu faço com ele o que ele fez com a família de Zé. Devagar, com sofrimento. Silêncio caiu pesado. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Maria Bonita tocou o ombro dele. Isso não vai trazer eles de volta, Virgulino. Eu sei, ele olhou para ela, mas vai fazer com que na próxima vez, antes de matar mulher e criança inocente, eles pensem 2 vezes. Vão lembrar do que aconteceu com Virgulano Bezerra. Ela assentiu devagar, entendendo a lógica cruel, mas necessária daquele mundo. Quando vamos? Perguntou Zé Baiano. Hoje de noite, lua nova, escuridão completa, perfeito para chegar sem ser visto. E quantos homens? Todos! Respondeu Lampião. Todos os que conseguirem pegar em arma. Isso não é trabalho para meia dúzia. Isso é guerra. E as mulheres? Maria Bonita cruzou os braços. Lampião olhou para ela, conhecendo aquele tom de voz. As mulheres ficam aqui protegendo o acampamento. Eu vou, disse ela firme. Maria, não adianta discutir, Virgulino. Eu vou. Zé era meu amigo também. A família dele era minha família também. Eu tenho o mesmo direito que vocês de cobrar essa dívida. Os homens ficaram quietos, sabendo que quando Maria Bonita falava naquele tom, nem Lampião conseguia fazer ela mudar de ideia. Tá bom, cedeu ele depois de um momento. Tu vai, mas fica na retaguarda. Não quero tu na linha de frente. Combinado? Lampião se virou para os homens. Vão se preparar. Limpem as armas, afiem as peixeiras, comam bem, descansem um pouco. Quando o sol começar a descer, a gente sai. Quero chegar lá quando for meia-noite. Os homens se levantaram, mas Corisco hesitou. Capitão, posso perguntar uma coisa? Fala. Tu tem certeza que isso não vai virar uma carnificina? Que a gente não vai perder gente demais? Lampião colocou a mão no ombro dele. Corisco, toda vez que a gente sai para a luta pode perder gente. É o risco que a gente corre. Mas eu posso garantir uma coisa. Se a gente não fizer isso, se a gente deixar passar, vão pensar que Lampião ficou fraco. Vão pensar que podem matar nossos amigos, nossas famílias, sem consequência. E aí sim vamos perder gente, porque vão vir atrás da gente com tudo. Corisco assentiu, convencido. Entendi, capitão. A gente vai e volta junto. Vai e volta junto, repetiu Lampião. O dia passou devagar, como sempre passa quando a gente está esperando algo importante. Os cangaceiros se ocuparam cada um do seu jeito. Uns limpavam armas pela 3ª, 4ª vez. Outros rezavam baixinho, pedindo proteção. Alguns dormiam, guardando energia para a noite. Lampião passou o dia checando cada detalhe. Contou as balas, 342. Contou os homens disponíveis, 28, contando com ele. Traçou o caminho no mapa tantas vezes que a linha ficou funda no papel. No meio da tarde, sentou para escrever uma carta.
Escrevia devagar, com letra caprichada, que tinha aprendido com o pai. "Para quem é?" perguntou Maria Bonita. "Para o Jornal de Recife. Vou mandar depois. Quero que o povo saiba por que fiz o que fiz. Quero que entendam que não foi crueldade, foi justiça. E tu acha que vão entender? Uns vão, outros não. Mas pelo menos vão saber a verdade. Vão saber que Lampião não mata inocente, que só cobra de quem deve." Quando o sol começou a descer, pintando o céu de vermelho e laranja, os cangaceiros se reuniram. 28 homens e mulheres, armados até os dentes, com os olhos brilhando de determinação. Lampião os olhou um por um. Conhecia cada rosto, cada história, cada cicatriz. Eram sua família, seu bando, seus irmãos de armas. Hoje, começou, a voz ecoando no silêncio da caatinga. Hoje a gente vai fazer história, vai fazer justiça, vai mostrar que mexer com o povo de Lampião tem preço. Os homens bateram nos rifles em aprovação, mas prestem atenção. Não quero que ninguém faça besteira, não quero que ninguém morra à toa. A gente entra, pega o que é nosso, pega quem deve e sai, rápido e eficiente. "E se eles resistirem?" gritou alguém. "Se resistirem", Lampião sorriu sem humor. "Aí sim pode matar, mas só se for necessário. Não tamo lá para massacrar, tamo lá para cobrar uma dívida específica." Maria Bonita montou no cavalo ao lado dele. "Prontos? Prontos", responderam em coro. "Então vamos, e que Deus proteja os justos." A cavalgada começou quando a última luz do dia sumia no horizonte. 28 cavalos galopando pela caatinga, levantando poeira vermelha, fazendo barulho de trovão distante. Lampião ia na frente, como sempre. O vento batia no rosto, trazia cheiro de terra seca e mandacaru. O céu ia ficando escuro. As primeiras estrelas começavam a brilhar. Ele pensou em Zé, pensou na família massacrada. Pensou na menina que nunca ia crescer, e cada pensamento era como lenha jogada no fogo da raiva que queimava dentro do peito. "Aguenta mais um pouco, velho", murmurou pro vento. "A justiça tá chegando, e quando chegar, vai ser do jeito que tu merecia. Do jeito que o sertão sempre fez, com sangue e honra." Atrás dele, o bando seguia em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos, cada um se preparando para o que vinha. A noite caiu de vez, lua nova, como Lampião tinha previsto. Escuridão completa. Só as estrelas iluminavam o caminho. Era a noite perfeita para a caçada. Era a noite perfeita para a justiça. E quando o galo cantasse na manhã seguinte, o sertão inteiro ia estar falando do que tinha acontecido na delegacia de Piranhas. Iam contar nos alpendres, nas feiras, nas bodegas, iam contar como Lampião tinha chegado na calada da noite, como tinha cercado a delegacia, como tinha recuperado suas armas e como tinha feito o capitão Virgulano Bezerra pagar cada gota de sangue inocente que tinha derramado. A noite caiu e com ela veio a promessa de justiça. "Prepara o coração, meu povo, porque agora vem o trovão, vem o fogo, vem Lampião mostrando porque ninguém mexe com quem ele protege." Meia-noite encontrou o bando escondido nas sombras, a 200 metros da delegacia de Piranhas. Os cavalos tinham sido deixados mais atrás, amarrados e com focinhos enfaixados para não relincharem na hora errada. Lampião observava o prédio de 2 andares, construção antiga de pedra e cal, com grades nas janelas e uma bandeira descorada tremulando no mastro. 2 lanternas balançavam na entrada, onde 2 guardas conversavam, relaxados, sem imaginar o que estava prestes a cair sobre eles. "Oxente, olha só", sussurrou Corisco ao lado. "Tão até fumando, nem vigiando direito." "Melhor assim", respondeu Lampião. "Facilita nosso trabalho." Fez sinal com a mão. O bando se dividiu em silêncio, metade indo para a esquerda com Corisco, metade ficando com ele. Maria Bonita estava 3 passos atrás, rifle pronto, olhos atentos. A lua nova deixava tudo mergulhado em escuridão. Só as estrelas e as 2 lanternas da entrada iluminavam alguma coisa. Perfeito para a chegada silenciosa. Lampião esperou.
Contou até 100 devagar, dando tempo para os homens de Corisco cercarem os fundos. A paciência do caçador, a calma antes da tempestade. Quando chegou em 100, levantou o braço. Quando baixou, o inferno começou. O primeiro tiro veio do rifle de Sabino, certeiro como sempre. O guarda da esquerda caiu antes mesmo de entender o que tinha acontecido. O segundo guarda conseguiu gritar, mas foi só um grito. A bala de Zé Baiano calou ele no meio da palavra. Vai, vai, vai! Berrou Lampião, correndo em direção à porta. O bando explodiu das sombras como um enxame de maribondo raivoso. 28 pessoas correndo, gritando, atirando. O barulho era ensurdecedor. Tiros, gritos, o bater de botas na terra seca. A porta da delegacia se escancarou. Guardas começaram a sair, ainda meio dormindo, tropeçando uns nos outros, tentando entender o que estava acontecendo. Foram recebidos com bala. Lampião! É Lampião! Gritou alguém lá dentro. O pânico se espalhou mais rápido que fogo em capim seco. Alguns guardas tentaram reagir, atiraram de volta. As balas assobiavam no ar, ricocheteavam nas pedras, levantavam poeira. Um cangaceiro gritou atingido no braço, mas continuou avançando. Lampião chegou primeiro na porta, a peixeira numa mão, o revólver na outra. Um guarda apareceu na frente dele, rifle erguido. Lampião foi mais rápido. O tiro pegou o homem no peito, jogou ele para trás. Vamos, cabra! Gritou entrando. O corredor estava cheio de fumaça e confusão. Guardas corriam de um lado para o outro, alguns tentando se esconder, outros tentando lutar. Não tinham organização, não tinham líder, era cada um por si. Erro fatal. Do lado de fora, nos fundos, ouviram-se mais tiros. Corisco e seu grupo tinham atacado. Agora os guardas estavam cercados, presos entre dois fogos. Rendam-se! Berrou Lampião. Joguem as armas e rendam-se! Alguns obedeceram, largando rifles e levantando as mãos. Outros tentaram resistir. Um sargento gordo apareceu numa porta lateral, revólver tremendo na mão. Maldito cangaceiro, eu vou! Não terminou a frase. Maria Bonita atirou, certeira. O sargento caiu como saco de farinha. Não mexe com minha gente! Ela cuspiu as palavras, recarregando. Lampião avançou pelo corredor, checando cada sala. 3 guardas se escondiam atrás de uma mesa virada. Viram ele e se renderam na hora. Pro pátio! Todos pro pátio! Mão na cabeça! Ordenou. Os homens obedeceram apavorados, reconhecendo Lampião pelos olhos azuis e pelo chapéu de couro que era sua marca. Mais guardas iam sendo capturados e empurrados para o pátio interno. Alguns feridos, sangrando, gemendo. Outros ilesos, mas tremendo de medo. Em 15 minutos estava acabado. A delegacia tinha caído. Corisco apareceu pelos fundos, empurrando 5 guardas na frente dele. Capitão, os fundos estão limpos. Mortos? 3 deles, 5 rendidos. O resto fugiu pelo muro. Deixa ir, disse Lampião. Quero que eles contem o que viram aqui hoje. Reuniu todos os prisioneiros no pátio. Eram 19 guardas, a maioria jovens, alguns quase meninos. Estavam sentados no chão, mãos na cabeça, olhos arregalados de terror. Onde está Virgulano Bezerra? Trovejou Lampião. Silêncio. Ninguém respondeu. Lampião caminhou entre eles, lento, ameaçador. Perguntei onde está o capitão Virgulano Bezerra, o covarde que matou família inocente. O cachorro que escreveu o recado na parede com sangue. Um dos guardas mais velho, de bigode grisalho, falou com voz trêmula. Ele não tá aqui. Foi pra capital. Levou o relatório. Lampião parou na frente dele. Mentira. Juro por Deus, seu Lampião. Ele saiu ontem. Foi levar relatório sobre as armas que pegamos. Lampião agarrou o homem pela gola. Tá mentindo pra mim? Não, juro que não. Ele tá na capital. Volta só semana que vem. Os outros guardas confirmaram, balançando a cabeça, desesperados para não levar bala. Lampião soltou o homem com um empurrão. A frustração queimava como ácido. Então esse covarde fugiu, cuspiu no chão.
Sabia que eu ia vir, tinha medo de enfrentar. Virou-se para os cangaceiros. Sabino, Zé Baiano, vão no depósito, peguem todas as armas, as nossas e as deles, leva tudo. Sim, capitão! Enquanto os homens iam buscar as armas, Lampião voltou sua atenção para os prisioneiros. Quem de vocês estava lá? Na casa do Zé Tropeiro? Quem ajudou a matar aquela família? Silêncio de novo. Mas Lampião viu 3 homens se encolherem, tentarem ficar menores, esconderem o rosto. Vocês 3, apontou com o revólver. Levantem. Os homens tremeram, mas não se moveram. Eu disse para levantarem. Corisco puxou os 3 à força, empurrou eles para frente. Lampião olhou um por um. Eram jovens, não deviam ter mais que 25 anos. Um deles ainda tinha cara de menino. Foi vocês? Perguntou baixo, perigosamente baixo. O mais velho dos 3 começou a chorar. A gente só obedeceu ordem. Foi o capitão que mandou. Obedeceu ordem, repetiu Lampião, a voz gelada. E a ordem era matar mulher? Matar criança de 4 anos? A gente não queria, mas o capitão disse que coiteiro tinha que pagar, que a família toda era cúmplice. Cúmplice? Explodiu Lampião. Uma criança de 4 anos era cúmplice? O guarda caiu de joelhos, soluçando. Pelo amor de Deus, a gente só estava cumprindo ordem. Maria Bonita se aproximou, tocou o braço de Lampião. Virgulino, são só meninos. Meninos que mataram outros meninos, respondeu ele, mas havia conflito nos olhos. Prestem atenção, meu povo, porque aqui a história mostra que até homem duro como Lampião sabia a diferença entre justiça e massacre. Ele olhou para os 3 guardas apavorados, depois para os outros 16, depois para as armas que seus homens traziam do depósito, caixas e mais caixas de rifles, revólveres, munição, as armas de Zé e mais ainda. Escuta aqui, disse alto para todos ouvirem. Eu vim aqui recuperar o que é meu e cobrar uma dívida de sangue. Vim buscar o covarde do Virgulano Bezerra, mas ele não está aqui. Caminhou entre os prisioneiros. Vocês são soldados, seguem ordens. Eu sei disso, mas tem ordem que homem de bem não devia seguir. Matar família inocente é uma dessas. Parou na frente dos 3 que tinham participado do massacre. Vocês 3 vão carregar o peso disso pro resto da vida. Vão ver aquela menina morta toda noite quando fecharem os olhos. Vão ouvir os gritos da mulher no corredor. E isso, meu amigo, é castigo pior que morte. Virou-se para os outros. Quanto ao resto, vão embora. Corram, saiam da delegacia. Larguem essa vida de perseguir pobre, de servir coronele, de fazer o trabalho sujo dos poderosos. Porque da próxima vez que a gente se encontrar, posso não ter a mesma clemência. Os guardas se entreolharam sem acreditar. Estão esperando o quê? Eu disse para sumir. Saíram correndo, tropeçando uns nos outros, fugindo pela porta, pelo muro, por qualquer buraco que encontravam. Sobraram só os 3. E nós? Perguntou um deles, a voz quebrada. Lampião ficou em silêncio por um longo momento. A tentação de matá-los era forte, a raiva queimava, a sede de vingança gritava. Mas então olhou para o lado, viu Maria Bonita, viu Corisco, viu seus homens, cansados, feridos, mas vivos, e tomou uma decisão. Vocês vão vir comigo, disse. Vão ver as covas da família que mataram, vão ouvir a história deles, e depois eu decido. Capitão, começou Corisco. Não discute, cortou Lampião. Isso é entre mim e eles. Amarra e bota no cavalo. Enquanto os 3 eram amarrados, Sabino chegou com a última caixa de armas. Capitão, pegamos tudo. Tem coisa aqui para armar 3 bandos. Ótimo, carrega tudo. A gente vai embora. E a delegacia? Lampião olhou ao redor. O prédio de pedra manchado de sangue agora, cheio de buracos de bala, em ruínas. Deixa como tá. Vai servir de monumento. Vai lembrar todo mundo do que acontece quando mexem com Lampião. Mas antes de sair, ele entrou no escritório do capitão Virgulano.
Revirou gavetas, achou papel e tinta. Sentou na cadeira e escreveu com letra firme: Virgulano Bezerra, voltarei para buscar você. E quando voltar, vai desejar ter morrido hoje. Você matou inocentes, vai pagar como inocente, sofrendo. Lampião pregou o papel na parede com uma faca. Fez questão de usar a mesma parede onde tinha a foto do governador. Quando saiu da delegacia, o céu começava a clarear no horizonte. A noite tinha passado. O bando montou nos cavalos, as caixas de armas amarradas nas mulas de carga, os 3 prisioneiros montados e amarrados, cercados por guardas. Maria Bonita cavalgou ao lado de Lampião. Tu não matou eles? Não. Por quê? Ele olhou para ela, depois para os prisioneiros. Porque tem diferença entre justiça e massacre, Maria. Matar esses 3 aqui num ia trazer Zé de volta. Num ia apagar o sangue da parede. Quem eu quero é o mandante, o capitão. Esse sim vai pagar caro. E esses 3 vão servir de exemplo. Vão contar o que viram. Vão espalhar a história. E quando Virgulano ouvir, vai saber que eu tô esperando ele. Esporearam os cavalos e saíram galopando, deixando a delegacia destruída para trás, levantando poeira vermelha que brilhava com a luz do sol nascente. O ataque tinha durado menos de meia hora. Tinham recuperado as armas, tinham mandado o recado, mas a justiça ainda não estava completa. As armas voltaram, o recado foi dado. Mas não se engane, cabra bom, a história não acabou. Porque ainda faltava a cabeça da cobra, ainda faltava o capitão Virgulano, e quando Lampião colocar a mão nele, oxente, aí sim vocês vão ver justiça de verdade. 2 semanas passaram como vento na caatinga. Rápido, mas deixando marca. As notícias do ataque à delegacia correram o sertão inteiro. Contavam nos alpendres, nas feiras, nas bodegas. Cada vez que contavam, a história crescia um pouco. Diziam que Lampião tinha chegado com 100 homens, que tinha matado 50 guardas, que tinha levado um trem de armas. A verdade já era impressionante o bastante. Mas o sertão gosta de temperar as histórias com um tanto de exagero. O que ninguém exagerava era o recado deixado na parede. Aquilo era real. E capitão Virgulano Bezerra, quando voltou da capital e leu, sentiu o sangue gelar nas veias. Tentou esconder o medo, pediu reforços, cercou-se de guardas dia e noite, mas o medo estava lá, roendo por dentro como bicho no queijo, e Lampião sabia disso. Deixa ele sofrer um pouco, disse a Corisco limpando o rifle. Deixa ele acordar de noite suando frio. Deixa ele olhar para cada sombra com medo. É parte do pagamento. Os 3 guardas que tinham sido capturados ficaram no acampamento. Não como prisioneiros exatamente, mas também não como convidados. Lampião os levou até as covas da família de Zé. Fez eles lerem os nomes nas cruzes. Fez eles ouvirem as histórias. Essa aqui, apontou para a menor das covas. Era Mariazinha, 4 anos. Gostava de brincar com boneca de pano que a avó fazia. Cantava o dia inteiro. Ria à toa. Os 3 guardas olhavam para o chão, incapazes de encarar. Essa aqui era Terezinha, mãe dela, costureira. Bordava as coisas mais lindas que você já viu. Tava juntando dinheiro para comprar uma máquina de costura melhor. A voz de Lampião não tinha raiva agora, tinha algo pior, tinha tristeza. Essa era Dona Geralda, benzedeira, ajudava todo mundo, não cobrava dos pobres. Era ela que benzia as crianças quando ficavam doentes. Virou-se para os 3, os olhos azuis fixos neles. E esse aqui era Zé Tropeiro, meu amigo, homem honesto, trabalhador, pai de família. E vocês mataram ele, mataram todos eles. O mais novo dos 3 caiu de joelhos, chorando. Eu não sabia, eu juro que não sabia que tinha criança. Quando eu vi já era tarde. O capitão já tinha o quê? Cortou Lampião. Já tinha atirado na menina. Ela correu para o quarto. A mãe tentou proteger, mas ele atirou nas 2. Silêncio pesado caiu sobre o cemitério improvisado. O capitão atirou na criança,
repetiu Lampião, cada palavra saindo devagar, mastigada. Com as próprias mãos. Sim, senhor. E depois mandou a gente escrever na parede. Com o sangue do seu Zé. Disse que era para senhor ver, para saber o que acontecia com quem ajudava cangaceiro. Lampião fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu de novo, havia uma decisão tomada. Vocês três vão embora. Os guardas ergueram os olhos incrédulos. Vão embora, repetiu. Voltem para as casas de vocês. Larguem a volante. Esqueçam essa vida. E nunca mais na vida, obedeçam ordem de matar inocente. Não importa quem mande. Não importa a consequência. Tem coisa que homem de bem não faz. Mas, e o capitão? Perguntou um deles. O capitão é comigo. Vocês só me digam uma coisa. Onde ele tá? O mais velho dos três, aquele que tinha chorado, falou. Ele tá na fazenda do Coronel Alencar, perto de Piranhas. Foi para lá depois que viu seu recado. Tem 20 guardas com ele. Talvez mais. 20 guardas, murmurou Lampião. Acha que isso vai salvar ele? Virou-se para os três. Vão, antes que eu mude de ideia. Saíram correndo, tropeçando, olhando para trás, como se esperassem tiro nas costas. Mas não veio tiro nenhum. Maria Bonita se aproximou. Tu deixou eles ir? Deixei, porque o problema não é com eles, é com o mandante, é com o covarde que puxa o gatilho em criança. E agora? Agora a gente vai buscar ele. Quando? Lampião olhou para o céu. O sol estava alto, queimando forte. Hoje de noite, lua cheia. Quero que ele veja meu rosto. Quero que ele saiba quem está cobrando a dívida. À noite, o bando cavalgou de novo, mas dessa vez era diferente. Não eram 28, eram apenas 10. Lampião, Maria Bonita, Corisco, Sabino, Zé Baiano e mais 5 dos mais experientes. Não precisa de exército para pegar um covarde, explicou Lampião. Precisa de precisão. A fazenda do Coronel Alencar ficava no alto de uma colina, cercada por pasto e cerca de arame. A casa grande era iluminada, lanternas acesas em cada janela. Guardas patrulhavam o perímetro, mas guardas cansam. Guardas relaxam, guardas dormem, e Lampião conhecia isso. Esperaram até quase amanhecer, quando o sono pesa mais, quando a vigilância afrouxe. Então se aproximaram, silenciosos como gatos, usando as sombras, o vento, o conhecimento da terra. 2 guardas caíram sem fazer barulho. Corisco era mestre com a faca. Outros 3 foram nocauteados. Os demais nem perceberam a invasão. Quando Lampião entrou na casa, o Coronel Alencar estava dormindo na rede da sala, roncando alto. Acordou com o cano do rifle encostado na testa. Bom dia, coronel, disse Lampião, sorrindo aquele sorriso frio. O homem ficou branco como cera de vela. Lampião, esse mesmo. Vim buscar uma coisa que está na sua casa. Ou melhor, alguém. Eu não sei de nada, eu não... Cala a boca. Onde está Virgulano Bezerra? O coronel apontou com mão trêmula para o corredor. Quarto dos fundos. Obrigado pela hospitalidade. Lampião avançou pelo corredor. Os homens atrás dele. Sabino ficou de guarda com o coronel. A porta do quarto estava trancada. Lampião nem se deu ao trabalho de arrombar. Deu um chute e a madeira velha cedeu. Dentro, um homem se levantou da cama num pulo, tentando pegar o revólver no criado mudo. Corisco foi mais rápido. Agarrou o braço dele, torceu, jogou o homem no chão. Era ele, Capitão Virgulano Bezerra. 50 e poucos anos, bigode preto, barriga de quem comia bem, olhos de quem nunca sentiu remorso. Até agora. Lampião entrou devagar no quarto. Fechou a porta atrás de si. O barulho da tranca caindo soou como sentença de morte. Então é você, disse olhando o homem no chão. O famoso Capitão Virgulano, o caçador de cangaceiros, o matador de crianças. Eu só estava cumprindo o meu dever, gaguejou Virgulano. Dever? Lampião agachou, ficou na altura dos olhos dele. Matar uma menina de 4 anos era seu dever? Coiteiro tem que pagar. A família toda era... Não terminou. A coronhada do rifle pegou ele na boca, quebrou 2 dentes. O capitão cuspiu sangue. Eu vou te fazer uma pergunta.
disse Lampião, a voz calma demais. E tu vai responder com a verdade, porque cada mentira eu quebro um osso. Entendeu? Virgulano assentiu, tremendo. Por que tu matou a menina? Ela gritou. Eu perdi a cabeça. Mentira. Outro golpe. Dessa vez nas costelas. O capitão gritou. Fala a verdade. Tá bem, choramingou Virgulano. Eu queria mandar recado. Queria mostrar que não tinha piedade, que coiteiro ia pagar caro. Então tu matou uma criança inocente para mandar recado para mim. Sim, desculpa, Lampião se levantou, caminhou até a janela, olhou para o céu que começava a clarear. Sabe o que é engraçado, Virgulano? Disse de costas. Eu já matei muita gente, coroné, guarda, ladrão, traidor, mas nunca toquei em criança, nunca matei mulher inocente. Porque eu posso ser cangaceiro, posso ser fora da lei, mas eu tenho honra. Virou-se. Tu não tem. Tu é pior que animal, porque até animal protege os filhotes alheio. Me mata logo, pediu Virgulano. Pelo amor de Deus, me mata logo. Matar? Lampião riu sem alegria. Matar seria misericórdia, e tu não merece misericórdia. Fez sinal para Corisco. Amarra ele, bota no cavalo. Vamos levar ele. Para onde? Perguntou Maria Bonita da porta. Para casa de Zé. Para o lugar onde ele cometeu o crime. É lá que ele vai pagar. Arrastaram Virgulano para fora. O coronel Alencar tentou protestar, mas um olhar de Lampião calou ele. Tu escondeu esse cachorro na tua casa, disse. Tu é cúmplice, mas hoje eu tô com pressa. Da próxima vez, volto para ti também. A cavalgada de volta foi longa. O sol nasceu, subiu, queimou forte. Virgulano ia amarrado no cavalo, gemendo, implorando, chorando. Lampião não disse uma palavra durante todo o trajeto. Quando chegaram na casa de Zé, ainda abandonada, ainda manchada de sangue nas paredes, Lampião desceu do cavalo e arrastou Virgulano para dentro. Levou ele até a cozinha, onde a frase ainda estava escrita. É isso que coiteiro merece. Lê, ordenou Lampião. Eu disse para ler. É isso que coiteiro merece. Leu com voz trêmula. Tu escreveu isso, com o sangue dele, achando que estava mandando recado para mim. Lampião pegou um carvão da lareira fria. Agora eu vou mandar recado para eles, para o governo, para as volantes, para os poderosos. E escreveu na parede, logo abaixo da frase antiga. É isso que assassino de criança merece. Lampião. Virou-se para o capitão. Sabe o que Zé sentiu quando morreu? Sabe o terror que passou pela cabeça dele, sabendo que não podia salvar a família? Por favor, não tem misericórdia, tem justiça. Lampião puxou a peixeira. E o que aconteceu depois, o sertão conta de boca em boca até hoje. Contam que Lampião fez o capitão pagar cada gota de sangue inocente. Contam que foi rápido, mas foi justo. Contam que quando acabou, deixou o corpo lá mesmo na cozinha como aviso. Quando Lampião saiu da casa, o sol estava se pondo. Maria Bonita esperava do lado de fora. Acabou? Acabou. Como tu tá? Ele olhou para as próprias mãos, limpou o sangue na camisa. Cansado, Maria, cansado de tanta morte, mas em paz, porque a dívida tá paga. Zé pode descansar agora. E as armas? Distribuir pro bando. Agora tamo mais forte que nunca. Montaram nos cavalos. O bando os esperava mais adiante. Tu acha que valeu a pena? Perguntou ela. Tudo isso valeu. Lampião olhou para trás, para casa onde tanta gente tinha morrido, onde a justiça tinha sido feita à moda do sertão. Valeu, respondeu, porque agora eles sabem que não podem tocar nos meus, sabem que Lampião protege quem é dele e cobra de quem deve. Esporearam os cavalos e galoparam para o horizonte, onde o sol descia pintando o céu de vermelho sangue. E quando a notícia se espalhou que o capitão Virgulano Bezerra tinha sido encontrado morto na casa de Zé Tropeiro, com um recado de Lampião na parede, o sertão inteiro entendeu que havia justiça além da lei dos homens. Entendeu que quem plantava vento colhia tempestade.
Entendeu que Lampião nunca esquecia e nunca perdoava. Nos anos que se seguiram, contaram essa história 1000 vezes, cada vez de um jeito um pouco diferente, mas sempre terminavam do mesmo jeito. No sertão, meu amigo, traição se paga com sangue, e quem toca na família de quem Lampião protege, esse assina a própria sentença de morte. Porque Lampião pode ser muita coisa: cangaceiro, fora da lei, bandido para os poderosos. Mas uma coisa ele nunca foi: covarde. E uma coisa ele nunca fez: esquecer. A lua cheia iluminava a caatinga. Lampião cavalgava na frente, Maria Bonita ao lado, o bando atrás. As armas recuperadas balançavam nas mulas de carga. A justiça tinha sido feita. E em algum lugar, talvez no céu, talvez no vento, talvez na terra vermelha do sertão, Zé Tropeiro e sua família finalmente descansavam em paz. Oxente, meu povo, e aí, gostaram da história? Se vocês acham que Lampião fez a justiça certa, deixa aquele curtir arretado e se inscreve no canal, que o sertão ainda tem muita história para contar, muito causo de arrepiar e muita lenda que precisa ser lembrada. O sertão agradece e Lampião também.